João, no capítulo 1, versículo 18. João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Em 2016, o meu irmão, o pastor Lucas, na época teologando ainda, ele falou para mim: Rafael, leia João 1,18. E eu fui ler João 1,18. Eu falei: mas tem alguma coisa errada nesse verso. Tem uma coisa muito esquisita. Ninguém jamais viu a Deus? Ninguém jamais viu a Deus? Como assim? Como assim que ninguém jamais viu a Deus? Como é que é possível? Como é possível? Não tem sentido. Sabe por que eu falava que não tinha sentido? A frase, ninguém jamais viu a Deus? Porque no Antigo Testamento a gente tem uma pancada de informação de pessoas que viram a Deus. Vamos ver? Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Não está passando. Gênesis capítulo 3 fala bem assim. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus... Agora está certo, funcionou. Maravilha. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Verso 10, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha o que o verso 8 fala: esconderam-se da presença do Senhor. Esconderam-se da presença do Senhor. Ou seja, Adão e Eva viam a Deus. Eles viam o Senhor. Então, por que João 1,18 fala que ninguém jamais viu a Deus? Estaria a Bíblia se contradizendo? Gênesis 18, versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. E o verso continua dizendo que daí Abraão vai ver 3 homens, ele vai recebê-los, vai dar carne coalhada para eles, vai tratá-los com hospitalidade. E Abraão vai entender que 2 deles eram anjos, mas que um era o anjo do Senhor. Uma expressão da Bíblia para referir-se a Deus. Abraão viu a Deus. Vocês estão entendendo qual que foi o problema? João 1, versículo 18 fala que ninguém jamais viu a Deus. Mas Adão e Eva, Abraão... Opa, muito obrigado. Gênesis 32, versículo 22. Ao versículo 30. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, aqui está falando de Jacó, tá, pessoal? Para contextualizar vocês. Tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o vaul do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava ele com um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó.
na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e minha vida foi salva. Querem mais alguma passagem? Números. Capítulo 12, versículo 7 ao versículo 8. Números 12, versículo 7 ao versículo 8. Deus falando: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Adão e Eva, Abraão, Jacó, Moisés. A Bíblia está deixando bem claro que eles viram a Deus. Mais um exemplo? Josué. O sexto livro da Bíblia, Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5, versículo 13 até o 15. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. E eu posso dar mais exemplos. Isaías, Ezequiel, Daniel. Todos estes viram a Deus. Como é que eu posso então lidar com o problema de João 18? Estaria a Bíblia se contradizendo? Estaria o texto bíblico mentindo para nós? Ou João não era inspirado pelo Espírito Santo? Tem formas melhores da gente poder ver isso. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o seguinte do verso começa a esclarecer a nossa mente. Ninguém jamais viu a Deus. Mas, espera aí, Adão, Eva, Abraão, Jacó, Moisés, Josué, Elias, Enoque, Isaías, dentre outros, viram ao Senhor. Mas aqui refere-se a Deus, o Pai. O texto continua dizendo: o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Se vocês pegarem a Bíblia na versão Almeida Revista e Corrigida, NVI e NVT, elas vão trazer um texto que não é uma das melhores versões, mas vai dizer: o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Em termos de tradução, a Almeida Revista Atualizada e a Nova Almeida Atualizada têm melhor tradução do que essas duas, porque o correto no grego é monogenes theos,
monogenes theos, e não monogenes huios. Porque o objetivo do autor bíblico, no verso de João 1,18, é enaltecer a divindade de Jesus. Romanos, capítulo 1. Vamos para Romanos. Vamos ver duas passagens para entendermos melhor isso. Para entendermos o porquê do texto falar que ninguém jamais viu a Deus, sendo que a gente viu várias pessoas que viram a Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 3. Eu vou ler aqui com vocês pelo telão, porque eu trouxe a versão da Nova Almeida atualizada. E a versão da Nova Almeida atualizada, ela traz uma passagem numa tradução interessante. Paulo, o servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Separado para o Evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas. No passado. Vamos para Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. E aí nós vamos entender o porquê João fala que ninguém jamais viu a Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos entender. Tende em vocês o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Aqui no grego, esvaziou é kenosis. Kenosis. É a mesma coisa de pegar uma garrafa, a palavra grega que dá o entendimento de eu pegar uma garrafa, virá-la, esvaziá-la, até ela não ter mais nada. É vazio mesmo. Isso que significa kenosis. Jesus, ele não era como se fosse igual a Deus, ele era Deus. Jesus, ele era o próprio Deus. Ele existia na forma de Deus, mas ele não se apegou ao fato de ser igual a Deus. Se esvaziou. Ele se esvaziou, assumindo forma de servo. E agora vocês vão entender porque ninguém jamais viu a Deus mesmo. Ninguém jamais viu a Deus o Pai. Ninguém jamais viu a Deus o Pai. Jesus, Deus, ele é tão poderoso, ele é tão grandioso, que seria impossível que as suas criaturas tivessem contato direto com ele. Quando nós temos a visão de Ezequiel, ele vê 4 serafins em volta do trono de Deus.
com 6 asas, 2 voavam, 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto. Por quê? Eles tapavam a glória de Deus e eles mesmos não podiam olhar para a glória de Deus. Seres perfeitos. Seres perfeitos. Não está passando. Então, o que Deus vai fazer? As minhas criaturas, elas não podem me contemplar. Foi isso que Deus disse. As minhas criaturas não podem me ver. As minhas criaturas não podem me tocar, porque eu sou grande demais para elas. Eu sou grande demais para elas. E aí eu vou utilizar 2 coleguinhas dos estudos. O ateu Sigmund Freud e Martinho Lutero. O ser humano possui um paradoxo. Ou seja, ele tem no seu íntimo 2 desejos. A necessidade de um Deus que ele é todo-poderoso, que ele é imanente, ou seja, intocável, que seja onisciente, que não possa ser surpreendido, que ele seja todo-poderoso, que ninguém possa surpreendê-lo ou derrotá-lo, e que também esteja em todo lugar, e ao mesmo tempo nenhum lugar possa guardá-lo. Mas, ao mesmo tempo, o ser humano também precisa de um Deus pessoal. Um Deus que eu possa abraçar. Um Deus que chore comigo. Um Deus que ouça a minha voz. Um Deus que se surpreenda com as coisas que eu conto para Ele. Um Deus íntimo. Sigmund Freud fala que o ser humano nasce com um vazio dentro dele. Ele vai dizer que o ser humano precisa de Deus. A única coisa que ele fala, que eu já não concordo, é que ele fala para descartar a figura de Deus, porque Deus é um pai ausente. Isso eu não concordo. Mas Martinho Lutero, ele vai falar de 2 Deus. Ou melhor, de 2 formas de podermos ver a Deus. Ele fala do Deus abscôndidos e do Deus revelatus. O Deus abscôndidos, ele é aquele Deus que não tem como nós compreendê-lo, não tem como nós entendê-lo, não tem como nós tocá-lo, não tem como nós visualizá-lo, porque ele realmente não cabe na nossa mente. Mas ele fala do Deus revelatus. O Deus revelatus é Jesus. O Deus que se revelou. O Deus que se mostrou. O Deus que se fez presente. As pessoas costumam achar que Jesus, ele só se rebaixou quando virou o ser humano. Vocês estão plenamente enganados se pensam assim. Sabe por quê? Isso começa desde que Deus cria o primeiro ser. Porque nenhuma criatura de Deus pode ter comunhão direta com o Pai. Então Jesus, a segunda pessoa da Trindade, ele assume a função de servo. Ele assume a função de servo. Ele vai se tornar o que nós conhecemos na Bíblia como Miguel, ou Micael, no hebraico, que significa quem é como Deus. Ele vai assumir a posição de Miguel como líder do exército celestial. Por quê? Assim, se rebaixando, deixando a sua glória como se fosse um carro na garagem, para que os seus filhos, as suas criaturas, pudessem ter contato com Ele. E toda teofania, ou seja, toda a aparição de Deus na Bíblia, toda vez que Deus aparece no Antigo Testamento e no Novo Testamento, todas as aparições divinas é Jesus. De Gênesis a Apocalipse, toda vez que nós vemos Deus aparecer, estamos vendo
a Jesus. Porque ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas a si mesmo se humilhou, esvaziando-se, assumindo forma de servo. Como Miguel, o príncipe do exército celestial. Não achem que Jesus era uma criatura. Jesus é Deus. Sempre foi e sempre será Deus. Mas ele se rebaixa, se humilha para ter contato com cada uma das criaturas dele. E quando ele cria o ser humano, sabendo que o ser humano poderia pecar, sabendo que o ser humano poderia errar, como nós vimos ontem, o ser humano teria assinado o seu destino para a morte, ainda assim ele cria o ser humano e fala: se eles errarem, eu virarei homem e morrerei por eles. Por isso que quando nós vamos lá para Apocalipse, nós vemos o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Provavelmente, vocês já viram essa cena aqui. Jesus ele se torna anjo, né, ele se humilha, se torna servo, né, na forma angelical, aparece para Adão, para Eva, para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Josué, Isaías, Elias, para todos. Mas ainda ele se esvazia mais. Ele nasce lá em Belém, num lugar muito humilde, sendo colocado numa manjedoura, um lugar onde os animais comiam. O Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas, agora assume forma de homem. Nasce dentro do mundo caído. E morre, como o texto de Filipenses 2, no versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Quem aqui conhece essa cena? Alguém conhece essa cena? Levanta para mim a mão. Quem conhece? Eu sinto muito, mas eu vou acabar com ela na mente de vocês. Não foi bonitinho assim, não. A cruz era a pior condenação dos romanos. A cruz em si não matava. A cruz em si, ela era uma forma de tortura. A pessoa ficava 5, 6 dias pendurada e morria de desidratação, insolação, outra coisa. Não pela cruz. Ela era uma forma de tortura. E no final do século XX, após a Guerra de 6 Dias, o pessoal passando o trator para fazer o bairro que chama Giv Adham Vitar, lá em Jerusalém, eles acharam uma catacumba e um ossuário, uma caixa de ossos, que pertencia a um homem chamado Yohanan ben Hagakol. Essa foi a primeira ossada de um crucificado encontrada. Até hoje encontramos só 3. E o interessante é que descobrir a ossada de Yohanan ben Hagakol nos ajudou a entender como é que era a crucificação. Entender como é que era possível o processo da crucificação e como realmente acontecia. Então, o mais provável foi assim. Mas, com um leve detalhe, os braços estavam presos aqui mesmo, por pregos. E o prego podia ser pregado aqui, ou mesmo aqui. Alguns eles amarravam, mas era uma minoria. Jesus foi traspassado pelo prego, ou em suas mãos, ou em seu pulso. Mas o detalhe é que quando encontraram a ossada de Yohanan ben Hagakol, encontraram no seu tornozelo um prego atravessado. Ele ficava como se estivesse montado com as pernas.
na madeira da cruz. Aqui embaixo, próximo ao ventre aqui, tinha um banquinho chamado sedícula. Esse banquinho, o crucificado, ele ficava reclinado, encostado. Por quê? Quando a gente coloca a mão para trás, vocês perceberam que minha voz mudou? Não mudou o tom da voz? O pulmão fica pressionado. Agora imagina, eu só coloquei os braços para trás, eu não estou preso pelo meu peso do meu próprio corpo, com os braços para trás. Então o que a cruz fazia? A pessoa ficava com os braços para trás, aí tinha que forçar os pés naquele prego para se levantar, respirar, e aí soltar o peso de novo. E assim acontecia durante 3, 4, 5 dias. E eu vou quebrar outra coisa na mente de vocês. Está vendo esse pano aqui? Não existia. Todo crucificado era crucificado nu. Nu. Completamente nu. Jesus estava lacerado. Eu até comentei com o Ivan, eu nem coloquei a foto, nem vou colocar a foto do chicote romano, que era um chicote de várias cordas, com várias pontas de ossos, para que quando batesse na carne rasgasse. Não era uma chicoteada, ele era lacerado, a cada chicoteada. Jesus sofreu toda a punição física, foi colocado na cruz, eles carregavam essa parte aqui, ó, da cruz, que era o patíbulo, pesava cerca de 40 a 50 quilos, dependendo do tamanho da cruz. E depois era colocado nessa posição, com a única exceção, que nem eu falei, que as mãos de Cristo estariam pregadas aqui. Isso tudo foi por mim e por você. Isso tudo foi minha e sua culpa. Era nós que deveríamos estar aqui. Era eu que deveria estar ali. Não era Jesus. Não era o nosso próprio Deus. Inocente foi crucificado. E eu vou mostrar mais um detalhe para vocês. Tem mais uma outra coisa. Para passar? Sabe esponja embebida em vinagre? Eu já falei que Jesus foi crucificado nu, numa posição de sofrimento, de angústia, de dor. Já humilhado, né? Totalmente nu, sua roupa foi partida, sua túnica foi sorteada. Mas a esponja embebida em vinagre, Rafael, o que a arqueologia e a história estudam sobre isso? Por que você está botando evidência nesse ponto? É que, eu vou mostrar para vocês, esse aqui é um banheiro romano. Aqui corria um rio d'água, uma água corrente. Aqui eles se sentavam para fazer as necessidades, então ali eles negociavam, planejavam atentados, tinha alguém tocando música ali normalmente, um incensário aceso para enganar o cheiro. Mas por que eu estou mostrando para vocês um banheiro romano? Porque aqui corria água para eles lavarem a esponja que eles usavam para limpar a bunda. Eles não usavam papel higiênico, usavam esponja do mar. E aí, eles usavam a esponja, né, por isso que tem essa aberturinha aqui lateral, para se limpar, passava a esponja na água e colocava nessa vasilha. Uma vasilha de vinagre. Pode passar? Isso é uma esponja num caniço de sopo. E sim,
É isso mesmo. É isso mesmo. O Deus poderoso se esvaziou para ter contato com cada um dos seus filhos. Se revelou. Assumiu forma de homem para redimir as suas criaturas pecadoras. Foi obediente até a morte. E morte de cruz, sendo crucificado, totalmente ferido, humilhado, nu. Em um certo momento, um rapaz pega uma esponja no caniço de sopa que está embebida em vinagre. Esponja que era utilizada para limpar aquele lugar. E passa na mão, na boca do nosso Redentor. E coloca, a mesma coisa que eu falo para vocês, colocar papel higiênico usado na boca de Deus. Por culpa nossa. Tudo isso que Jesus passou é culpa nossa. Se vocês veem o que aconteceu com Cristo e não sentem nada, vocês terão que repensar o cristianismo de vocês, porque Jesus sofreu o que sofreu, por mim e por sua culpa. Era para ser nós a estar ali. Não era para ser o próprio Deus. Por que ele fez isso? Ele não era obrigado a fazer isso. Ele poderia só ter nos destruído, porque é o que nós merecemos. Nós merecemos a morte, nós merecemos sofrimento. Ele não precisava fazer isso. Mas João 3,16 nos dá a resposta. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus passou o que passou por amor a mim e a você, por amor a cada um de nós. Foi por amor. Foi por unicamente esse sentimento mais puro do que existe, por mim e por você. E o que nós damos para Jesus em resposta a isso? Desprezo? Nós nos adoramos, idolatramos a nós mesmos, seja no nosso serviço, seja em esporte, seja dentro da igreja, subindo ao púlpito e carregando o ego lá em cima, pisando no sacrifício de Cristo, pisando no amor de Deus. Não lemos a Bíblia, não oramos como devemos, não pregamos o Evangelho aos outros. Vamos à igreja 1, 2 vezes na semana e está muito bom assim. Em resposta ao amor de Deus, ao tudo de Deus, nós oferecemos migalhas, lixo. Como é que nós podemos fazer isso com Deus? Como é que nós podemos sermos tão egoístas a ponto de olhar para Jesus e falar assim, o que você fez por mim não importa, o que você fez por mim não tem valor, porque é isso que dá a entender quando nós levamos inutilmente a nossa vida cristã. Por que estamos vivendo esse cristianismo fajuto? Por que estamos vivenciando essa falsa adoração? Diabo não brinca de ser diabo. Satanás não brinca de ser Satanás. Por que nós brincamos de ser cristãos? Vestimos uma máscara, colocamos uma boa roupa, vamos para a igreja e assim basta? Não basta. Não basta. O pastor Bulhão tem uma história que ele conta que eu acho espetacular. Um garoto foi até ele, falando, o rapaz estudava na faculdade, e falava, pastor, eu estou apaixonado, eu estou amando. Daí, pastor, nossa, que bom, meu querido, quem que é? Então, pastor, sabe aquela moça linda que chegou esse ano na faculdade? Ele, meu Deus, isso é horrível.
Ela dispensou a todos. Ela não quis ninguém. Ele falou, mas pastor, eu a amo. Eu a amo. E diz ele que o tempo passava e passava e passava, passavam uns meses, e o amor dele só se intensificava por essa mulher. Só se intensificava, e ele amava a cada vez mais. Acontece que ele descobriu que ao final do ano, ela não conseguiria voltar para estudar no ano seguinte, porque ela não tinha o dinheiro para pagar aquele ano de faculdade. Então esse rapaz, quando soube isso, foi lá na secretaria da faculdade e falou para o gerente da faculdade, falou assim, olha, eu não quero, pega esse ano meu que já está pago e transfira para ela. Pague o ano da faculdade dela. O rapaz falou que não, eu falei assim, eu estou falando, o dinheiro é meu, fui eu que paguei, então eu quero que seja pago para ela. Mas não contem para ela. Eu não quero que ela saiba. Ele saiu, foi comportar e voltou no outro ano. E aí o amor desse rapaz por essa menina estava tão forte que ele não se aguentou. Ele não era belo de aparência. Ele chegou para essa menina e se declarou. E a menina foi grosseira com ele. Pisou nele, humilhou. Só faltou cuspir nele. O rapaz saiu dali arrasado. E as pessoas vendo isso se comoveram e falaram, como você pode ter feito isso com ele? Ele te ama tanto que pagou o ano passado para você a faculdade. Pagou todo o curso para você do ano. E pediu para ninguém contar para você. Mas eu estou vendo isso, eu não consigo ficar calado, disse a pessoa. Umas semanas depois, o rapaz fala, pastor, eu tô namorando, pastor. Está namorando? Com aquela menina. E o pastor falou assim, mas como assim? Ele falou assim, não sei, pastor, mas eu e ela estamos namorando. E quando questionaram a menina, por que você está namorando ele, se você fez aquilo com ele? A resposta dela foi bem simples. Como é que eu não posso amar alguém que tanto me amou? Como é que eu posso retribuí-lo com outra coisa a não ser amor? Depois de tudo o que ele já fez por mim. Como é que eu posso não dar tudo de mim para Jesus, em resposta a tudo que Ele já me deu? Como é que eu posso dar para Jesus algo que não seja o amor mais pleno, o amor mais profundo, o amor que nega a si mesmo? Porque Ele já tanto nos amou. Como é que eu posso dar para Jesus menos do que isso? Alguém sabe me dizer? Como é que eu posso dar a Jesus menos do que isso? Humilhado por minha e sua culpa. Está na hora de vivenciarmos para Deus aquilo que devemos viver. Darmos a Jesus aquilo que Ele merece, que é o amor puro e verdadeiro. Quem aqui gostaria de dizer, Senhor, hoje neste momento, se eu pequei contra Ti, me perdoa, porque agora eu lhe darei todo o meu amor, toda a minha vida e todo o meu ser. Quem aqui deseja fazer isso? Levante a mão. Venham aqui para frente, quem levantou. Eu quero orar especialmente por vocês. Venham. Amém. Não tem como se negar nada a Jesus.
porque Ele já nos deu mais do que nós merecíamos. Oremos. Senhor, Pai querido, nós reconhecemos que em muitos momentos não damos ao Senhor aquilo que Tu mereces. Não nos devolvemos o amor que o Senhor nos deu e pedimos perdão por fazer isso. Pedimos misericórdia por nós sermos tão ignorantes. Mas neste momento, Pai, estamos nós aqui, seus filhos, seus amados filhos, pedindo a Ti misericórdia e nos entregando a Ti de todo o coração. Queremos dizer nesse momento para Ti, Senhor, que nós Te amaremos incondicionalmente, que nós faremos para Ti tudo o que o Senhor pedir, que nós entregaremos tudo o que o Senhor desejar e viveremos uma vida plena no Seu lado, Pai. Pois estamos aqui somente de passagem e a nossa vida verdadeira se iniciará quando estivermos no céu ao Seu lado. Senhor, aqui estão os Seus filhos, Seus amados filhos por quem Você morreu. Toma nossas vidas em Suas mãos, cuida de cada um de nós e aceite o nosso ímpio coração. Muda a nossa vida e conduza-nos, Pai. É em nome de Jesus que nós te clamamos e agradecemos, Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus.